Vamos continuar então a nossa série, a mensagem do reino. Estamos no módulo 1, que todas essas palavras estejam no seu coração. Essa introdução ao Pentateuco, à Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas estamos dedicando alguns encontros, algumas quintas-feiras aqui, ao estudo do livro de Gênesis. A nossa mensagem dessa noite tem o título de Muito Bons, mas Caídos. E eu queria lembrar de algo aqui, já para começar. Talvez alguém possa até estar se perguntando assim: Carlos, mas e aí, não tem uma imagem, não tem um vídeo agora? Se vocês acompanharam aí as últimas semanas, perceberam que eu sempre comecei com uma imagem ou com um vídeo, né? O objetivo disso é apenas chamar a atenção, tá? A gente começa com uma foto, com uma imagem, ou conta uma história. O nome disso em retórica, inclusive, é exordium em latim, ou simplesmente exórdio em português. É algo no começo bem impactante para chamar a atenção de quem está ouvindo. Eu não vou fazer isso, não vai ter vídeo, não vai ter imagem agora, mas vai ter um exórdio sim. Eu quero chamar bem a atenção de vocês para algo, tá? Mas antes disso, eu só quero lembrar da metanarrativa bíblica. Antes de chamar a atenção de você com uma frase de efeito, chamar a sua atenção com uma frase de efeito, eu quero lembrar da metanarrativa bíblica. Lembram disso? Criação, queda, redenção e nova criação. Isso aqui eu vou lembrar ou no começo, ou no meio, ou no final de cada mensagem, porque é muito importante que a gente grave essa estrutura, porque isso não é simplesmente uma estrutura. Isso aqui é o enredo. E eu vou usar essa palavra mais de uma vez nesta noite. Isso aqui é o próprio enredo das Escrituras. Como alguém já disse, esse é o drama das Escrituras. Criação, queda, redenção e nova criação. E nas primeiras mensagens, nas primeiras duas mensagens, nas primeiras 2 quintas-feiras, nós nos concentramos no assunto da criação, ou no tema da criação. Primeiro consideramos a criação dos céus e da terra, os 6 primeiros dias da criação, e por último, então, ou mais recentemente, nos focamos na criação do ser humano, a imagem de Deus, a nossa mensagem da semana passada. Agora nós vamos ver, como eu mencionei, que essa imagem que nós temos, ela é muito boa, assim como toda a criação de Deus é boa, a imagem de Deus que há em nós é boa, mas, infelizmente, essa imagem de Deus em nós está manchada. É como se algo obscurecesse, é como se algo nos dificultasse de vermos a imagem de Deus em nós e uns nos outros. E nós vamos tentar entender um pouquinho melhor o porquê disso nesta noite. Então, olhando para... Pode só voltar, por favor. Olhando ali, nós vamos nos concentrar nesse segundo momento, que é o momento da queda. E eu gostaria de pedir que você não olhasse para a queda como algo distante que aconteceu no passado, envolvendo lá um primeiro casal, 2 árvores e uma serpente. Eu queria que você olhasse para a queda como algo muito presente e algo muito próximo na vida de cada um de nós, na sua própria vida, tá bom? Aliás, eu até não gosto muito dessa expressão queda, não sou só eu. Alguns teólogos, alguns estudiosos contemporâneos não gostam muito dessa expressão, e eu vou explicar por quê. Mas agora sim vem aquela frase de efeito, aquilo que eu quero chamar a atenção de você. Eu já falei isso em algum outro momento, mas eu quero começar chamando bem a atenção para isso. A Bíblia é para nós, mas ela não foi escrita para nós. Essa é uma outra verdade que seria muito bom que você registrasse ao longo dessas semanas. A Bíblia é para você, e você tem que ler a Bíblia, você tem que compreender a Bíblia. A Bíblia foi escrita para transformar a sua vida, sim, com certeza. A leitura bíblica que não transforma a nossa vida não é uma leitura bíblica efetiva, não é a leitura que Deus planejou que nós tivéssemos da Bíblia. Então a Bíblia foi dada para nós, para transformar a nossa vida à medida que nós a lemos, mas ela não foi escrita para nós. Então, se eu quisesse causar ainda mais impacto, eu fui suave aqui.
eu poderia causar um impacto afirmando o seguinte: a Bíblia não foi escrita para você. Aí você fica assim, ó, como assim? Ela não foi escrita para você, porque ela foi escrita para outras pessoas, em outro momento da história, em outro lugar do planeta Terra. Tudo bem? Isso faz sentido? Mas ela chega até nós e ela é para nós, ela é palavra de Deus para nós, embora ela não tenha sido destinada a nós e endereçada a nós. E é exatamente por isso, porque ela não foi escrita para nós, que nós temos uma certa dificuldade de entender algumas passagens da Bíblia. E talvez essa passagem que nós vamos considerar hoje, o capítulo 3 do livro de Gênesis, seja uma dessas passagens que nós temos alguma dificuldade de entender, porque ela não foi escrita para nós. Ela foi escrita para um povo bem diferente de nós, numa realidade bem diferente da nossa. Então, o que eu gostaria de propor para cada um de nós aqui, para que a leitura desse texto e a exposição desse texto que nós vamos considerar, o capítulo 3 de Gênesis, com alguns versos do capítulo 2 antes, o que eu gostaria de propor aqui é que nós tentássemos nos aproximar desse texto como um judeu na época do cativeiro babilônico, certo? Porque nós temos certeza que esse texto foi endereçado, foi escrito, foi editado, foi compilado para essas pessoas, sem entrar no mérito aqui da autoria de Moisés, tudo bem? Sem entrar no mérito disso aqui, mas nós temos certeza que um judeu no cativeiro babilônico ia ter contato com o livro de Gênesis, ia ler lá o capítulo 3 de Gênesis e ia compreender de certa forma. E por que eu estou falando disso? Lembra dos ganchos que você vai tendo no final de cada livro? Se você termina o livro de Gênesis, o povo de Israel está no Egito, mas eles têm uma terra prometida. Você termina o livro de Êxodo, eles saem do Egito, mas ainda não entraram na terra. E eles saem do Egito e estão no deserto, no Êxodo. Aí você termina o Pentateuco e eles estão na entrada da terra prometida em Deuteronômio. Ou seja, aquela história ainda não acabou. É como o final de um capítulo ou de uma temporada de um seriado na Netflix. Aí você tem o livro de Josué, eles entram na terra, mas eles só entraram na terra, tomaram posse na terra agora. E aí você tem Juízes, as coisas vão de mal a pior, você tem 1º e 2º Samuel, começa a monarquia, você tem o livro dos reis, e aí no final do livro diz, pronto, então agora eles estão na terra prometida, vai ficar tudo bem. Não, no final do 2º livro dos reis, nós temos a narrativa do cativeiro babilônico. O registro da história do cativeiro babilônico. E aí então você tem depois disso 1º e 2º Crônicas, que é como se fosse um reinício, a mesma história contada diferente. Então isso é um indicativo de que todos esses livros, na verdade, eles vinham como um pacote para ser lido. Independentemente do momento em que as fontes foram compiladas, de quando que essas histórias chegaram a Moisés ou não, não vamos entrar nessa discussão. O importante é nós entendermos que o grande valor de todos esses livros, Gênesis entre eles, era fazer com que o judeu, na época do cativeiro babilônico, compreendesse a sua realidade, compreendesse o princípio à luz do fim, e assim conseguisse compreender a sua realidade presente, tá bom? Esse é o principal contexto, esse é o principal ambiente que nós devemos imaginar. Nós devemos nos imaginar como judeus no cativeiro babilônico, lendo esse texto. E aí, então, o judeu no cativeiro babilônico, lendo esse texto, vai identificar Adão com Israel. E, na verdade, de forma até mais presente para ele, com Judá, com o Reino do Sul. Então, Adão começa a funcionar nessa leitura como uma figura do próprio Israel, ou de Judá. E acaba sendo inevitável, como parte daquele povo, que o judeu identifique Adão consigo mesmo, certo? E então, para que nós possamos ler Gênesis como uma história para nós, Gênesis 3, como uma história para nós, nós precisamos ler primeiro, ou compreender primeiro, Gênesis 3 como uma história para eles, e entender o que essas figuras que aparecem aí, o que esses personagens e esses elementos de cenário que aparecem aí significariam para eles, para que possam ter mais sentido
para nós. No final das contas, como Uzias me lembrou numa outra ocasião em que conversamos aqui no final de um culto, a história de Israel é a história de todos nós. Por quê? Porque o chamado para servirmos a Deus, o pecado, o que Deus faz para nos redimir e todas as ambiguidades presentes na nossa vida, elas já estavam presentes lá em Israel. E Israel só foi liberto definitivamente, ou teve a possibilidade de redenção definitiva, com a vinda do Messias, que veio para nós. Então, a história de Israel também é a nossa história. Mas, se nós quisermos compreender como que essa história faz mais sentido para nós, é muito bom que nós tentemos compreender um pouquinho mais o sentido que essa história, que a narrativa bíblica tinha, as histórias da narrativa bíblica tinha quando elas foram contadas ou lidas pelas primeiras vezes. E aí então entra essa ideia que eu trouxe, que é a ideia de queda. Eu já mencionei aqui. Aliás, a queda está por trás até do título da mensagem. Muito bons, mas caídos. Queda é uma palavra que, por mais que ela esteja ali na nossa descrição da narrativa bíblica, criação, queda é uma palavra que você não encontra na Bíblia. Olha que interessante. Você encontra, é claro, o conceito de pecado, mas você não encontra a palavra queda e nem exatamente o conceito de queda no Antigo Testamento. Aliás, se você notar, o Antigo Testamento não está nem muito preocupado com o pecado de Adão. Não é? É ou não é? Quantas vezes no Antigo Testamento você encontra uma alusão ao pecado de Adão e Adão como fonte dos problemas de Israel ou da humanidade? Na verdade, você não encontra nenhuma. Por quê? Porque o israelita e depois o judeu, depois que os reinos foram divididos, conseguiam entender que ao ler sobre Adão, eles estavam, na verdade, lendo sobre si mesmos. Então, ele não precisava colocar a culpa em outro, sabe? Quantos de nós já pensamos assim, se fosse eu no lugar de Adão, a coisa tinha sido diferente? Ou a irmã pensou, né? Se fosse eu no lugar de Eva, eu não tinha dado ouvido àquela serpente, não tinha dado aquele fruto para o meu marido. Quantos pensaram assim? Quantos já pensaram assim? Será que fui só eu que já pensei assim, gente? Não, mas na verdade, essa história está ali para nos lembrar que todos nós, na condição de Adão, faríamos o mesmo, porque na verdade todos nós já fizemos o mesmo na nossa vida. Esse é o ponto. Todos nós já fizemos o mesmo na nossa vida, todos nós fazemos o mesmo na nossa vida. Então, queda é um conceito que não aparece no Antigo Testamento, e o mais próximo da ideia de queda que foi desenvolvida na teologia depois, nós encontramos no Novo Testamento, em Paulo, mais precisamente no capítulo 5 de Romanos, certo? Na verdade, é na literatura do judaísmo do Segundo Templo, no 4º livro de Esdras, que também é conhecido como Segundo Esdras, que realmente alguém afirma assim, por que você caiu, Adão, como você caiu, Adão, e nos carregou todos contigo, né? Então, essa ideia é uma ideia que não está exatamente na Bíblia, mas que foi sendo construída assim. Por que eu quero enfatizar bastante isso? Para que a gente não se preocupe com a ideia de uma herança genética que a gente recebeu de Adão, tá bom? Não é isso. E a gente realmente consiga colocar os olhos no nosso próprio umbigo e entender que mesmo que nós não tivéssemos a história de Adão e Eva, seria muito fácil para nós compreendermos o conceito de pecado, porque bastaríamos olhar para dentro de nós mesmos. E essa história nos ajuda a tentar compreender isso um pouco melhor. No lugar de queda, eu prefiro hoje a expressão alienação, tá bom? Separação. Então, o que acontece não é exatamente uma queda no passado, algo que nós não sabemos quando foi, exatamente quando foi, culpa de quem, e afeta todos nós, mas não, alienação. Estamos separados de Deus. Eu quase mudei o título da mensagem para muito bons, mas alienados. Mas eu achei que não ia fazer muito sentido, de repente a pessoa ia achar que era aquela pessoa que estava fora da realidade, assim, não é, é alienado no sentido de separado, tá bom? Com essas observações iniciais, a partir daquela expressão que era para chamar a nossa atenção, a Bíblia
é para nós, mas não foi escrita para nós. Com essas observações iniciais, nós podemos ir para o texto de Gênesis agora. Vamos ler alguns versículos do capítulo 2 e vamos ler todo o capítulo 3. É bastante texto, mas vai ser importante fazermos isso nesta noite. Começando então com Gênesis 2:8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção, um jardim, o ser humano e duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Detalhe que Deus em nenhum momento ordenou que o homem comesse da árvore da vida, percebeu isso? Mas ele disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comesse, certamente morreria. Agora vamos para o capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não disse isso, mas talvez eles estavam sendo cautelosos, né? Não chega nem perto. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Eu consegui até imaginar o sibilado da serpente agora, né? Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Termina com algo verdadeiro, mas começa com uma mentira. Deus disse que eles certamente morreriam, certamente não morrerão, é uma mentira. Mas o restante do que a serpente diz não deixa de ser verdadeiro. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então, os entendidos do hebraico dizem que, de acordo com o original, é muito possível que Adão estivesse junto ali, observando tudo isso. Tá? Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, o chamou e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu o fruto da árvore e eu comi. Começou o jogo de empurra-empurra, né? Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Nessa hora a serpente olhou para o lado assim, né? Não tem ninguém para eu acusar, mas tudo bem. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente, declarou ao homem:
Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. Eva significa vida, assim como Adão significa homem. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: Vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Amém. Vamos orar? Pai, nós continuamos na Tua presença, nos colocamos diante de Ti mais uma vez e agora pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza e que nós tenhamos iluminação que vem do alto para compreender a Tua palavra que foi lida. Que a Tua graça nos acompanhe e que sejas Tu a falar nessa noite e não eu. E que o Teu Espírito também possa estar trabalhando no coração de cada um dos meus irmãos aqui para que alcancem compreensão maior da Tua palavra e com isso compreensão maior de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que nós vemos nesse texto, irmãos? Eu quero trabalhar com a ideia de enredo aqui, porque toda a narrativa, e a narrativa hebraica em especial, tem um enredo. Então, se nós tentarmos compreender o enredo, o que está acontecendo no texto, isso nos ajuda a ter uma maior compreensão do próprio texto. Então, se nós quiséssemos compreender o enredo de Gênesis 3, eu apontaria o seguinte: agora não são aqueles 3 pontos de uma pregação, né? Mas seriam 3 aspectos do enredo que eu gostaria que vocês prestassem atenção juntamente comigo nesta noite. Primeiro, um jardim e 2 árvores, ou seja, o cenário. Nós estamos olhando aqui para um cenário, um jardim e 2 árvores. Depois, nós temos a serpente, o homem e a mulher, que são os antagonistas do texto. Não apenas porque a serpente está antagonizando com o homem e com a mulher, mas porque, no texto, o homem e a mulher, os seres humanos, a humanidade, se tornam antagonistas de Deus. E esta é a narrativa que você vai perceber no restante da Escritura, depois de Gênesis 3. Então, a mulher e o homem, e a serpente antes deles, a serpente, o homem e a mulher, os antagonistas. Mas nós temos, graças a Deus, graças a Ele, Deus, o protagonista do texto. Deus não é apenas o protagonista desse texto, Deus é o protagonista de toda a Escritura. As Escrituras são a história de Deus com o seu povo, e não a história do povo de Deus, não a história do povo de Israel, e muito menos a sua e a minha história. Ainda que nós possamos usar a Bíblia como o melhor de todos os recursos para ler a nós mesmos, mas a Bíblia não é sobre nós. A Bíblia não é nem sobre o povo de Israel, a Bíblia não é sobre a igreja, a Bíblia é sobre Deus, sobre seu Filho Jesus Cristo, sobre a sua obra de redenção. Mas então, um jardim e 2 árvores, o cenário, a mulher, o homem e a serpente, ou a serpente, o homem e a mulher, os antagonistas, e Deus, o protagonista. Começamos agora com o cenário. O jardim, um jardim e 2 árvores. Eu já mencionei isso na semana passada, mas o relato de Gênesis, especialmente o capítulo 1, depois o capítulo 2, vai nos fazendo compreender, se nós tivermos a mentalidade de um judeu da antiguidade, se nós
nos transportarmos para aquele ambiente do Antigo Oriente Próximo, nós vamos começar a compreender a criação, toda a criação, como um espaço sagrado. Por que a criação é um espaço sagrado? Porque Deus, no 7º dia, vem descansar. O lugar onde os deuses da antiguidade descansavam e eram servidos pelos seres humanos eram os santuários, os templos. Então a criação é um espaço sagrado por causa do descanso de Deus. Essa é a principal verdade que o 7º dia da criação, em Gênesis 1, nos ensina, além da verdade de que nós temos que descansar também, né? Mas, acima de tudo, que a criação é um espaço sagrado, um local que Deus criou, um espaço que Deus criou para que Ele mesmo pudesse habitar e habitar conosco. Mas eu ainda não estou falando dos seres humanos. Se a criação é um espaço sagrado, se toda a terra é um espaço sagrado, o jardim do Éden tem uma característica ainda mais especial. Como está no centro do espaço sagrado, e como ali Deus coloca a sua imagem, então nós podemos compreender que o Éden é tanto o templo, mas especialmente o Éden é o santo dos santos. Lembra, você precisa ter o paralelo com a cultura judaica, com todo o restante do Antigo Testamento em mente aqui. Inclusive porque o judeu não recebeu o livro de Gênesis primeiro e depois recebeu o Êxodo. O pacote veio completo, certo? Independentemente das fontes usadas, independentemente de quanto tempo levou para ser compilado, independentemente da autoria de Moisés, quando eles liam o Gênesis, eles já liam o Êxodo, assim como nós. Então, apesar do desenvolvimento da história, você já tem a mentalidade do tabernáculo, do espaço sagrado ali de adoração do povo de Israel, e dentro do tabernáculo, o Santo dos Santos. O Jardim do Éden funciona como o Santo dos Santos, como o lugar mais sagrado desse espaço sagrado que é a criação, como o lugar onde Deus vem para estar com o seu representante, o lugar de comunhão, em que o representante, a imagem de Deus, vai então poder ter comunhão com Deus e a partir dali cuidar de toda a criação e cuidar daquele espaço como um espaço sagrado. Adão e Eva poderiam então funcionar como sacerdotes nesse espaço sagrado, nesse espaço sagradíssimo, vamos colocar assim, que é o Éden, funcionando como o Santo dos Santos. Então, já fazendo a transição, ou um pouquinho antes de fazer a transição, que ainda precisamos falar das árvores, mas isso nos aponta para Adão e Eva como sacerdotes. Lembram que a imagem de Deus tem a ver com representação, e essa representação pressupõe um relacionamento. Então eles foram colocados ali para terem um relacionamento com Deus e para participarem ativamente junto com Deus do processo de colocar ordem sobre a criação. Então, o relato de criação em Gênesis 1 é um relato de Deus colocando ordem sobre o caos. Lembram disso? Adão e Eva, então, são colocados como representantes de Deus no jardim para terem comunhão com Ele e para participarem juntamente com Deus do processo de colocarem ordem sobre a criação. Eles são colocados como vice-regentes. Eles são os vice-reis de toda a criação. E fica muito claro que é função do ser humano colocar a ordem na criação, já na função que Deus atribui ao ser humano, a Adão, no capítulo 2, porque Deus traz os animais para que Adão identifique o seu nome. Não é assim? Quando ele identifica o nome, Adão não apenas está dando nome, né, como uma curiosidade, eu quero chamar isso aqui de zebra e não de elefante. Não, dar o nome aqui tem a ver com identificar a função. Então é como se fosse um ato criativo. Não é apenas, claro, Deus criou, Deus trouxe eles à existência, mas Deus está dizendo assim, quem vai dizer para que serve é você. É claro que você vai ter que descobrir a partir da sabedoria que o próprio Deus te deu, mas quem vai dizer para que serve é você. Então Deus já está colocando o ser humano como participante do processo de criação no capítulo 2. Agora no capítulo 3,
colocado dentro do jardim, isso fica ainda mais claro. Então nós temos o jardim. Eu já falei um pouco dos seres humanos, antecipando o próximo elemento do nosso enredo. Mas nós precisamos considerar as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ambas no centro do jardim. Essas árvores têm um simbolismo muito profundo, certo? Algumas pessoas identificam essas árvores como, ou pelo menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, como um teste. Não tinha nada proibido para o homem, não tinha nada proibido para o ser humano, nada, uma coisa só. Ele só não podia comer de um mísero fruto, mas o infeliz foi lá e comeu. Era um teste de obediência. Algumas pessoas veem assim, eu respeito, não tenho nenhum problema com isso, mas eu não gosto muito dessa compreensão. Porque essa forma de ver, e eu digo que eu não gosto muito, sendo que eu já vi isso assim, já compreendi assim por muito tempo, tá bom? Era a maneira mais fácil de compreender essa passagem. Era um teste, puxa vida, um único teste, um único mandamento, uma única proibição, nada mais era proibido, só isso. Veja que quando a gente começa a raciocinar assim, a gente inevitavelmente está raciocinando em termos legalistas, como se a vida com Deus, como se a vida religiosa constasse de coisas que você pode e que você não pode fazer, e no caso de Adão só tinha uma coisa que o infeliz não podia fazer e ele foi lá e fez. Não, não é assim. Porque a gente tem uma carga de religiosidade muito legalista. Às vezes você conversa com as pessoas e eles perguntam assim, você é cristão? Sou, frequenta... Tá, mas o que você pode ou não pode fazer? Não é assim? As pessoas estão logo perguntando, pode assistir TV? Sabe essas coisas assim? Não, não é desse jeito que a vida com Deus funciona. Então, por isso que eu não gosto de ver as duas árvores, ou pelo menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, como esse tipo de teste de obediência quase legalista. Eu prefiro ver as duas árvores como duas escolhas. As duas árvores, quer elas tenham existido, quer não vou tomar nenhuma posição sobre isso aqui, as duas árvores representam duas escolhas. Isso é o mais importante. A escolha da árvore da vida é a escolha da comunhão com Deus. É a escolha de receber vida diretamente da fonte, que é Deus. É a escolha de um relacionamento com Deus. A escolha da árvore do conhecimento do bem e do mal é a escolha da independência, do afastamento. Ao comer da árvore da vida, o ser humano escolhe uma vida de comunhão com Deus e de dependência de Deus. Ao comer da árvore do conhecimento, escolheria, porque eles não comeram. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a escolha é a independência, e aí então o ser humano se torna o centro e a fonte da ordem. Deus é a fonte de toda a ordem, Ele nos chama para participar com Ele do processo de colocar ordem à criação, mas ao comer da árvore da vida, estamos dizendo sim para esse projeto, mas ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, estamos dizendo não e dizendo assim, Deus, deixa que na minha vida mando eu. Eu sei o que é melhor para mim e eu sei o que é melhor para tudo que me cerca, inclusive essa criação. Já que você me confiou ela, eu sei, pode deixar que eu sei como lidar com isso aí. Na verdade, é uma decisão de fazer a própria vontade, de viver de maneira independente de Deus, e é o caminho da idolatria. No caso, o primeiro passo para a idolatria, que é a egolatria, o culto do eu. Colocamos a nós mesmos no lugar de Deus. Agora, veja que interessante. Para quem já tem a imagem de Deus, tornar-se como Deus é uma maldição e não uma bênção. Percebe? Se o ser humano já foi criado como a imagem de Deus, para que ele precisava se tornar como Deus? Ele já tinha a imagem de Deus. Esse tornar-se como Deus, palavras da serpente, significam assumir o lugar de Deus. E assumir o lugar de Deus é o lugar da idolatria. E isso é uma maldição. Nada de bom pode resultar desta posição. Nada de bom pode acontecer
quando nós tomamos o lugar de Deus nas nossas vidas. Para quem já tem a imagem de Deus, tornar-se como Deus é uma maldição e não uma bênção. A árvore da vida, então, significa relacionamento com Deus, a fonte da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa a idolatria e, consequentemente, a morte. Alguém já falou, você se transforma naquilo que adora. Se você buscar as coisas que perecem, você perecerá. Se você buscar ídolos, se você buscar a si mesmo, você está buscando a morte. Agora, se você buscar a Deus e viver em comunhão com Deus, você vai se tornar cada vez mais parecido com aquele a quem você adora. Então, as duas árvores são duas escolhas. A escolha de um caminho de obediência e dependência de Deus, o Criador, e assim, juntamente com Ele, de governo sobre a criação, mas um governo em dependência de Deus, ou a escolha de um governo independente de Deus, mas também um governo. A primeira escolha leva à vida e a segunda escolha leva à morte. E vida e morte aqui, é muito importante nós percebermos. Vida e morte aqui nessa passagem não tem o sentido natural. Esse foi o jogo da serpente. A serpente disse, é certo que vocês não vão morrer. Realmente eles comeram e não caíram duros para trás. Não era uma fruta envenenada nesse sentido. Mas o sentido de vida e morte no texto, a árvore da vida e a morte que vem de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, significa comunhão com Deus ou separação de Deus. Esse é o sentido. Vida e morte aqui são tomados em sentido metafórico para comunhão com Deus e separação de Deus. Vida, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Morte, separação de Deus. Sabe o que a Bíblia não ensina? Olha que interessante isso aqui. A Bíblia não ensina que Adão e Eva foram criados perfeitos. Ela não ensina isso. E eu posso provar para vocês de forma muito simples. Às vezes a gente pensa, né? Não, Adão estava no jardim, tudo era bom, ele era muito bom, ele era perfeito. Não, ele não foi criado perfeito por uma razão muito simples. Se Adão e Eva tivessem sido criados perfeito, ele não teria pecado. Então a Bíblia não afirma que Adão e Eva foram criados perfeitos. Na verdade, o nosso objetivo não é voltar ao jardim. Se nós temos que de alguma forma voltar ao jardim, e essa ideia é uma ideia que tem uma grande carga de verdade, se nós temos que voltar ao jardim, é para ir além do jardim e avançar no projeto que foi interrompido por Adão e Eva. Mas vamos voltar ao jardim para quê? Para voltar à comunhão com Deus. Esse é o sentido de voltar ao jardim. Mas não é porque a gente tem que ir para lá, porque lá estava tudo certo, tudo perfeito. Não, Adão não era perfeito, portanto que Adão e Eva pecaram. Eles não foram criados perfeitos. Outra coisa que a Bíblia não afirma é que eles foram criados imortais. Essa aqui é um pouquinho mais desafiadora de entender. Mas se eles iam morrer se eles iriam morrer ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, então eu estou entendendo que eles foram criados mortais. Agora, as pistas. Lembra lá no capítulo 1, no capítulo 2, que diz que o homem foi criado do pó da terra? E agora aqui no capítulo 3, verso 19, Deus afirma que ele é pó e ao pó voltará. Então, essa expressão pó da terra, lá no capítulo 2 de Gênesis, é uma metáfora para o aspecto mortal do ser humano. Ou seja, nós temos fortes razões para compreender que a Bíblia ensina que, como criação de Deus, ainda que muito bons, fomos criados mortais, sujeitos à morte. E eu não sei dizer para vocês se o ser humano viveria a vida física eternamente, caso não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a linguagem de Gênesis 3, como eu mencionei, é metafórica. Mas eu posso dizer com certeza que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal representou perda de acesso à árvore da vida e, portanto, perda de possibilidade de comunhão com Deus, logo,
morte espiritual. Percebem? Mas, da maneira como as coisas estavam, de acordo com a narrativa, o homem iria morrer fisicamente de uma forma ou de outra. Talvez, se ele comesse da árvore da vida, ele poderia viver para sempre. Talvez. Eu não sei porque a árvore da vida pode significar comunhão perfeita com Deus. Certo? Então, uma coisa é certa. Independentemente dessas minhas dúvidas aqui, uma coisa é certa. A Bíblia não afirma que os seres humanos foram criados nem perfeitos, nem imortais. Tá bom? Mas eu já antecipei um pouquinho sobre o ser humano, sobre Adão e Eva. Vamos passar e considerar a serpente, então. Apenas reforçando que a morte, então, significa perda de acesso. Morte por quê? Porque ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornar o centro e a fonte da ordem para a criação, o ser humano perde o acesso à árvore da vida. E aí, então, ele se torna alienado. O jardim é fechado, não tem mais como voltar para lá. Morte significa perda de acesso a Deus, perda de acesso à árvore da vida. Sobretudo, ausência de comunhão. Vamos considerar a serpente, o homem e a mulher, os antagonistas. O que a serpente representa no contexto original? Para nós é relativamente fácil identificar a serpente com o diabo, tá bom? Mas sabe por que a gente consegue identificar a serpente com o diabo? Vamos fazer uma gincana bíblica aqui. Qual é a passagem bíblica que nos ajuda a identificar a serpente com o diabo? Apocalipse capítulo 12. Só no último livro da Bíblia, a serpente é identificada com o diabo. O dragão, o diabo, a antiga serpente, Satanás. Está lá no capítulo 12. Tudo isso, todas essas designações ao dragão, que na verdade era uma forma de identificar o Império Romano que estava perseguindo os cristãos. Mas o dragão, o diabo, a antiga serpente, Satanás, é identificado assim lá no capítulo 12. Então, se para nós é fácil, mas não é tanto, certo? Porque o diabo não é uma serpente. Aí o diabo entrou na serpente, a serpente fala, percebe? A serpente falava, Eva não ia achar estranho uma serpente falando. Todas essas coisas que normalmente as crianças perguntam para os pais, né? Todas essas coisas que talvez o Daniel já tenha perguntado ou comece a perguntar, o judeu também sabia. Então ele tinha uma maneira de ler essa passagem. E não era identificando a serpente com o diabo, embora não esteja errado. É isso que eu quero deixar claro. Não é errado identificar a serpente com o diabo. Mas, lembra da ideia de revelação progressiva? Isso não era algo claro para o judeu no cativeiro babilônico. Mas algumas coisas eram claras para o judeu no cativeiro babilônico. Pelo menos duas. Para o judeu no cativeiro babilônico, a serpente era uma criatura do caos. Por quê? Na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, a serpente era identificada como uma criatura do caos. Além disso, além de ser uma criatura do caos, a serpente também podia ser facilmente identificada como um símbolo de idolatria. Porque muitos povos ali em redor de Israel tinham, dentro dos seus deuses, imagens de serpentes. Então a serpente era identificada como um animal do caos e como um ídolo. Sabe aquela expressão pedir ajuda para os universitários? Aqui eu preciso pedir ajuda para os universitários, então eu vou trazer dois dos mais renomados estudiosos do Antigo Testamento aqui para nos ajudarem. O primeiro deles, John Walton. O mundo antes da queda era uma combinação de ordem e não ordem, com a estratégia de se continuar a trazer ordem. Esse progresso em direção à ordem, no entanto, retrocedeu com a entrada da desordem. A serpente, a criatura do caos, era parte de um mundo não ordenado. Sua interferência lançou a desordem quando as pessoas decidiram que elas mesmas queriam se tornar a fonte e o centro da sabedoria e da ordem. Então, a serpente como um animal, uma criatura do caos, induzindo Adão e Eva à desobediência e, portanto, a introduzir a desordem
no mundo criado por Deus. Agora, a citação é de John Golding. Aqui o cenário inclui a serpente por ser um símbolo religioso nas culturas do Oriente Médio, de modo que as pessoas, ao ouvirem sobre uma serpente tentando Eva, pudessem ser lembradas de como as religiões dos povos vizinhos eram uma tentação a qual eles, com frequência, cediam. Por isso que eu falei que o judeu no cativeiro babilônico ia ver Adão e Eva ali e ia se identificar com eles. Porque ele ia dizer, por que nós estamos aqui no cativeiro mesmo? Por causa da idolatria, porque nós abandonamos o único Deus verdadeiro e nos prostramos diante dos ídolos dos cananeus. O que Adão e Eva fizeram no jardim? Deixaram a comunhão com Deus e seguiram o caminho da idolatria. O homem e a mulher introduziram a desordem na boa criação de Deus. Então, aqui é bem importante a gente entender que no meio da boa criação de Deus havia o caos, porque a criação, como descrita em Gênesis, é um processo de trazer a ordem ao caos. Então Deus vai progressivamente trazendo ordem ao caos, os 6 dias nos indicam isso. Deus vai trazendo ordem ao caos, cria o ser humano e encarrega o ser humano de trabalhar junto com ele, como seu representante, como sua imagem, para trazer ordem ao caos. Então, em meio à ordem, ou a ordem de Deus, ela existe no meio do caos, certo? Por quê? Porque, além da serpente, na mentalidade do mundo antigo, as trevas são um elemento do caos. E na criação estava lá, as trevas, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus fez separação entre luz e trevas. Deus não acabou com as trevas, ou seja, o caos continuava ali. As águas, os mares, eram elementos identificados como elementos do caos. O ser humano não tem controle sobre eles. O deserto também era um símbolo do caos. Os animais marinhos eram símbolo de caos. E aí tem até animais mitológicos, como o Leviatã, o dragão marinho. E a serpente é uma criatura do caos. Então, a não ordem é o caos. Mas Deus vai colocando ordem no caos. E à medida que Deus vai colocando ordem, o que ele vai dizendo no capítulo 1 de Gênesis? E viu Deus que era bom. Quando ele cria o ser humano, ele termina e diz, e viu Deus que era muito bom. Então, a ordem contrastando com o caos. A questão é que ao voltar as costas para Deus, ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a dar ouvidos para a criatura do caos, a serpente, ao procurar se tornar o centro da ordem, o ser humano introduz a desordem no plano de Deus. Está entendendo? Por quê? Porque é como se a terra começa aqui, no caos. O ser humano, Deus, começa a colocar ordem. Você está vindo para cá. Deus começa a colocar ordem. Cria o ser humano, Adão e Eva, venham, me ajudem a colocar ordem aqui na coisa. Não que eu precise de ajuda, mas eu sou gracioso e quero fazer vocês participantes disso. Então tá, Adão e Eva são chamados por Deus a essa tarefa de colocar ordem no caos, mas eles tomam uma decisão de ir em sentido contrário. E aí então, o processo de colocar ordem sobre o caos é travado e é atrasado por conta dessa decisão de se tornar o centro da ordem e a fonte de toda a ordem, essa decisão de saber o que é melhor para si. Em vez de governar sobre a criação, olha que interessante a sutileza do texto. Em vez de governar sobre a criação, tarefa que Deus atribuiu expressamente a Adão e Eva, eles se sujeitaram à criação dando ouvidos à serpente. Em vez dele governar, ele deu ouvidos, ele recebeu ordens da serpente. O que é isso senão idolatria? O ser humano se sujeitando à criação de Deus. Em vez da sabedoria de Deus, e em vez da sabedoria proposta pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano mergulhou na tolice. Porque, sim, você vai ter por si só, o sentido não é que o conhecimento do bem e do mal é proibido ao ser humano. O sentido não é que a sabedoria é proibida ao ser humano. O sentido é que o ser humano vai trabalhar sozinho para se tornar
a fonte do conhecimento, a fonte da ordem, e vai tentar saber o que é bom e o que é mal a partir de si mesmo. Em vez de sabedoria, isso é tolice. Porque se nós conhecêssemos a Deus, se Adão e Eva conhecessem a Deus no relacionamento com Deus, eles também se tornariam sábios. Quantas vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, né? Isso aqui deixa que eu resolvo. Qual é o resultado? Frustração, decisões tolas, né? Se nós vivermos a nossa vida a partir de um relacionamento com Deus, além da vida eterna, que é resultado da árvore da vida, nós também nos tornaremos sábios e tomaremos decisões sábias. Mas então, como consequência do pecado, além da desordem introduzida na boa criação de Deus, vem a vergonha. Adão e Eva se esconderam. Eles costuraram lá umas folhas de figueira e se esconderam atrás de uma moita, lá atrás das árvores, quando viram que Deus estava indo ao encontro dele. Vejam, isso aqui é mais do que culpa. Existe uma diferença entre culpa e vergonha que é bem importante. A culpa é por aquilo que nós fazemos, e a vergonha é por aquilo que nós somos. Então, Adão e Eva tiveram a sua identidade deturpada por causa do pecado, e por isso eles se envergonharam e se esconderam de Deus. E começou a terceirização da responsabilidade, né? Foi a mulher, foi a serpente. Só faltou a serpente olhar para o lado e dizer, tá bom, tudo bem, é comigo mesmo. Eu realmente vim aqui para bagunçar a coisa. Começou a terceirização da responsabilidade. E não é isso que o pecado faz conosco. O pecado não deforma a nossa identidade. O pecado não nos traz vergonha por quem nós somos. E o pecado não nos leva a transferir a nossa responsabilidade para o outro. Eu não sei quantos aqui trabalham em algum escritório ou alguma coisa assim, né? Mas aqui tem uma piadinha, né? Seja em escritório de advocacia, de engenharia, não sei. A culpa é sempre de quem? A culpa é sempre do estagiário, né? Gente, veio lá do Jardim do Éden isso aí. Se tem... sempre brinquei assim com os meus estagiários, porque se tem alguém que não tem culpa de nada, é o coitado do estagiário, porque ele está ali para aprender. Mas o simples fato de a gente ter essa piada, de colocar sempre a culpa no estagiário, revela essa desordem que está no nosso coração. Sempre procurando uma forma de terceirizar a nossa responsabilidade, colocar a culpa no outro. Por quê? Por causa da nossa vergonha, daquilo que sentimos, por causa do que somos, e não apenas pelo que fazemos. Então, se nós estamos inseguros da nossa identidade, a gente vai direto querer colocar a culpa no outro. Mas, se nós estamos bem seguros da nossa identidade, nós, então, assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Bom, mas ainda temos algumas coisas mais sobre o homem e a mulher. O homem e a mulher tentam inutilmente cobrir a sua vergonha. Tentam inutilmente cobrir a sua vergonha com folhas de parreira. E aqui, então, muitos identificam essa tentativa como a religiosidade. A religiosidade como a tentativa de encobrir o pecado humano. Então, você começa a frequentar a igreja, você começa a orar, você começa até mesmo a dizimar e ofertar como forma de tentar expiar os seus pecados. Mas não é nada disso. Deus não se agrada com nada disso. Deus se agrada com o sacrifício de Cristo e Ele se agrada com você como seu filho. As nossas orações, as suas orações, a sua vida em comunhão na igreja, os seus dízimos e as suas ofertas, tudo aquilo que você faz flui a partir dessa vida e a partir desse relacionamento com Deus. Deus já se alegra em você por quem você é, a sua identidade. Você não precisa fazer nada para aumentar a sua conta com Deus. Você não precisa fazer nada para esconder o seu pecado. Qualquer tentativa nossa de esconder o nosso pecado vai ser tão vazia quanto as folhas de figueira de Adão e Eva, ou quanto eles se esconderem atrás de uma árvore do Deus onisciente. É quase uma piada, né? Mas, então, a religiosidade se torna essa tentativa
de encobrir a nossa vergonha. Agora tem algumas outras coisas também. O texto diz que o trabalho se tornou penoso por causa do pecado. O trabalho se tornou penoso por causa do pecado. Certo? O que quer que isso signifique, é bem interessante nós pensarmos que, se nós estivermos em comunhão com Deus, podemos até fazer o nosso trabalho de uma forma leve, agradável, sem tornar aquilo um problema para nós e para os outros. Mas o texto ensina que para o homem o trabalho se tornou penoso por causa do pecado. Diz que o pecado introduziu também o desentendimento entre o homem e a mulher, e que a mulher teria filhos com sofrimento. Não apenas, ou não necessariamente o sofrimento físico, mas o sentido da palavra no original pode ser sofrimento emocional. Realmente, você colocar um filho no mundo é fonte de muita preocupação. E para Eva mesmo, muito sofrimento veio já na sua primeira geração, com Caim e Abel. Ela sentiu na pele mesmo aquelas palavras. O que eu quero que nós entendamos é que essas palavras não são palavras de maldição da parte de Deus, como se fosse uma punição. Ah, vocês pecaram, agora tudo isso vai acontecer com vocês. Não, Deus está apenas descrevendo o que acontece como consequência do nosso pecado, da nossa desobediência, de uma vida longe dele, da introdução da desordem na boa criação de Deus. Mas tem uma frase que eu tenho falado algumas vezes e vou continuar falando: o Novo Testamento está oculto no Antigo, o Antigo Testamento está revelado no Novo. Normalmente, até aqui, nesse momento, eu trazia alguma passagem do Novo Testamento bem relacionada com o texto. Eu poderia fazer isso, mas talvez não seja necessário, porque no texto nós temos Deus, o protagonista. E o que Deus faz no texto? Deus vai ao encontro dos seres humanos, apesar do pecado. Deus não sabia que Adão e Eva tinham pecado? Sabia, mas ainda assim Ele vai ao encontro deles. Deus providencia vestes, matando um animal para cobrir a vergonha do primeiro casal. E ao matar um animal para produzir vestes de couro para aquele casal, muitos identificam aí uma alusão ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Em razão do pecado, o sangue precisa ser derramado, e depois, então, de forma mais evidente ainda, o sacrifício definitivo de Jesus. Aquele primeiro animal que foi morto para encobrir o pecado, para encobrir a vergonha em razão do pecado de Adão e Eva, aponta para o sacrifício de Jesus. É muito interessante a maldição que Deus coloca sobre a serpente. No verso 15 em especial, Gênesis 3:15, ele diz que a serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher, e o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Antes de qualquer coisa, essa é a descrição de uma situação corriqueira. A serpente realmente pega, né, as cobras, elas pegam os seres humanos, e uma das maneiras de matar a cobra é pisando na cabeça dela. Eu não sei se é um método muito usado ainda hoje em dia, né, mas é essa ideia da inimizade. Então, acima de qualquer coisa, o texto está descrevendo algo bem corriqueiro. Mas, assim como o Novo Testamento nos ensina que a serpente é o diabo, ou identifica a serpente com o diabo, também, logo cedo na história, o descendente da mulher foi identificado com Jesus. Quem fez isso pela primeira vez foi Irineu de Lyon. E aí Lutero, então, já mais recentemente, na época da Reforma Protestante, entendeu que ali em Gênesis 3:15, nós teríamos uma primeira proclamação do Evangelho. A vitória do descendente da mulher sobre a serpente. Jesus pisando na cabeça da serpente, vencendo por meio dos seus sofrimentos, por meio da sua morte, vencendo as trevas. Alguns identificam Gênesis 3:15, então, como um proto-evangelho, o primeiro evangelho. Os seres humanos, por causa do pecado, perdem o acesso à presença de Deus. O plano de Deus de colocar a ordem à criação, então, é atrasado.
é como se fosse, eu já fiz aquele movimento de ir para frente e depois voltar, né? É como se o pecado aqui fosse um trem descarrilhado, sabe? O trem está indo, acontece alguma coisa, algum desastre e ele sai do trilho. Nós, longe da presença de Deus, somos como um trem fora dos trilhos. O nosso pecado atrasa o cumprimento do plano de Deus para as nossas vidas. O nosso pecado atrasa o cumprimento do plano de Deus para as nossas vidas. Mas Deus, Ele não está longe. Deus foi ao encontro de Adão e Eva e Deus vem ao nosso encontro. E Deus pode usar qualquer coisa, inclusive o nosso pecado, para nos aproximar dEle. Isso não é desculpa, não é justificativa para pecarmos, mas é uma oportunidade para vermos a graça de Deus em todas as coisas das nossas vidas. O próprio Deus dá início ao processo de correção dessa desordem que o ser humano introduziu. Mais um slide que vai aparecer bastante aqui, pelo menos nesse começo. Os temas em Gênesis. O primeiro é a criação, mas que está atrelado à nova criação. De certa forma, a iniciativa de Deus, aqui no capítulo 3, é uma iniciativa de nova criação. É uma iniciativa de começar a colocar ordem de novo na desordem introduzida por Adão e Eva. O pecado e a rebelião está bem claro aqui, mas então, como forma de caminhar para a nova criação, nós vamos ter a aliança. Deus estabelece, é claro, uma aliança com Adão e Eva, mas vai ficar mais clara, a aliança começa a ficar mais clara no livro de Gênesis, mais adiante, com Noé. E a aliança, então, está ligada com a eleição, com a escolha de Deus, com o chamado de Deus. A aliança nos ensina que o juízo não é o fim, mas o começo. Isso vai ficar mais claro na nossa mensagem da semana que vem, quando considerarmos brevemente a narrativa de Noé. Nessa noite nós estudamos alguns versículos do capítulo 2 e lemos todo o capítulo 3 de Gênesis. Nós consideramos um jardim e duas árvores, o cenário. Nós consideramos a serpente, o homem e a mulher, os antagonistas, e nós consideramos Deus, o protagonista. Na próxima semana, o nosso tema será aliança em meio ao caos. Nós vamos estudar Gênesis 6. A história de Noé, a narrativa de Noé é bem longa. Nós vamos nos deter em alguns versículos de Gênesis 6 para olharmos para a aliança que Deus estabelece com Noé em meio ao caos das águas. Eu queria encerrar lembrando das duas árvores. Adão e Eva tiveram uma escolha. Eu e você temos uma escolha. A escolha de uma vida em obediência com Deus, uma vida em dependência com Deus e obediência a Deus. A escolha da árvore da vida, o caminho da vida eterna que nos é oferecido em Cristo Jesus, e a escolha da árvore do conhecimento do bem e do mal, em que nós nos tornamos o centro da autoridade, da ordem, e na verdade nós só introduzimos desordem, confusão e morte, separação de Deus. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores não estão disponíveis fisicamente a nós hoje, mas as escolhas que elas representam continuam presentes para cada um de nós. Graças a Deus, Ele veio até nós e em Cristo nós podemos escolher a árvore da vida. Mas se não escolhermos Cristo, estaremos ainda nos alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o resultado disso é nada menos do que morte, no sentido de separação de Deus. Vamos orar? Você pode se colocar em pé, por favor? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, pedindo que a Tua graça fale profundamente ao coração de cada um de nós ainda. Eu confio que Tu falaste, Deus, não por qualquer capacidade minha aqui, mas por Tua graça, pela manifestação do Teu Espírito, pelo Teu poder. E se essa mensagem fez sentido, tocou ao coração de quem quer que seja nessa noite, eu te peço que o Teu Espírito continue falando com essa pessoa, conduzindo ela para mais perto de Cristo Jesus, conduzindo a cada um de nós para mais perto de Cristo Jesus, e que nós
vivamos esse caminho da árvore da vida, esta vida de dependência, não nos tornando mais o centro da autoridade, da ordem nas nossas vidas, mas vivendo uma vida completamente entregue a Ti, compreendendo que ou temos o caminho da vida ou temos o caminho da morte, ou seguimos ao Deus verdadeiro ou seguimos a nós mesmos e aos ídolos. Continua falando conosco, Deus, continua nos conduzindo, continua nos trazendo clareza e compreensão da Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.